Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Márcio Assis e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa segunda aula sobre conteúdo de HTML, onde eu vou falar dos elementos textuais, parágrafo e cabeçalhos, né? A tag P e a tag H. A tag H ela vai do H1 até o H6, né? Alterando aí tamanho das fontes de acordo com essa numeração. Não esqueça aí de dar o seu like, de comentar, dar o seu feedback sobre o conteúdo que nós estamos produzindo e dê sugestões também de conteúdo de videoaulas que nós podemos produzir. Num primeiro momento nós vamos criar aqui um arquivo HTML, né? Vou salvar esse arquivo aqui dentro da pasta, vou chamar de elementos textuais.html. Aí eu pode perceber que o Visual Studio Code já identificou o tipo de arquivo aqui. Aí eu vou criar aqui a estrutura do HTML que nós mostramos na aula 1. Eu vou alterar o lang aqui para PTBR. Isso aqui vai ficar como está, né? Vou alterar o título da página. Aula 02 HTML, e aí dentro do body, que é o corpo da nossa página, eu vou trabalhar com parágrafos e com a tag H. Se eu crio um parágrafo com a tag P, ou se eu crio um cabeçalho aqui com a tag H, ambos terão quebra de linha. Então vou criar aqui criei nessa linha de cabeçalho e vou gerar um parágrafo aqui. Na aula de hoje iremos apresentar as tags P e H. Bom, então a tag H1, a tag H ela vai do H1 até o H6. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Bom, então nós temos aqui a nossa interface e o nosso código. Na tag H, ele é no formato de título, né? A finalidade é fazer cabeçalhos, fazer título aí para algumas seções do seu site. Geralmente a gente utiliza para nomear um grupo, né, de texto, para colocar títulos mesmo em destaque na seção dos sites. O parágrafo é muito utilizado para texto. Vamos supor que você vai criar uma página aí para trabalhar para apresentar artigos, receitas, coisa do tipo assim para o usuário. Aí você vai utilizar, né, estes elementos. O elemento H, ele tem 6 níveis, né? Vou criar aqui primeiro para vocês. Ele vai do H1, H2 até o H6. Vamos colocar aqui, ó, primeiro nível de cabeçalho, segundo nível de cabeçalho, terceiro nível de cabeçalho. Vamos fazer o H4, o H5 e por último o H6. Sexto nível de cabeçalho. Vocês já podem perceber, eu estou utilizando aqui um recurso que chama Live Server. Ele vai simular um servidor web na nossa máquina. Então, o interessante da gente trabalhar com ele, ó, eu uso essa opção aqui de Open with Live Server. Então, essa opção ela é muito interessante. É uma extensão que a gente instala aqui e ele vai permitir simular um servidor web na nossa máquina. O Live Share é para trabalhar com compartilhamento, né, com código compartilhado. Nós não estamos utilizando esse recurso ainda. Bom, aí o primeiro nível de cabeçalho, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto, o texto é bem pequeno. Geralmente a gente acaba utilizando esses 3 aqui, eu utilizo mais. Em alguns casos aí a gente vai utilizar esses outros níveis de cabeçalho aqui.
mas depende muito da necessidade de cada um de vocês. E aí tem os parágrafos, né? Como eu criei aqui, ó, o parágrafo também, ele é um elemento que tem quebra de linha, né? E ele vai te permitir inserir mais textos aí dentro do elemento. Tem que tomar cuidado com isso. Eu poderia colocar texto aqui no H, por exemplo, né? Vim aqui, deixa eu criar gerar um texto aleatório aqui. O que a gente tem que tomar cuidado é que isso não é a finalidade do elemento. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque cada elemento tem uma finalidade específica, né? A semântica do HTML ela tem que ser respeitada. Então, se essa tag H é para títulos, é para cabeçalhos de determinada seção, a gente tem que ter esse cuidado e deixar isso como está. No caso do parágrafo, aí nós vamos utilizar a tag P. Ela é específica para isso. Ó. Vou gerar 2 textos aleatórios aqui. Esse recurso do Loren, ele é muito interessante porque ele nos faz ganhar tempo, né? Possibilita gerar textos aleatórios para o nosso site sem a gente ter que perder tempo digitando, coisa do tipo. Claro que aí depois você tem que substituir esse texto por um conteúdo de acordo com, né, o tema aí, com o objetivo do seu site. Então isso é muito interessante. Então geralmente a gente vai utilizar, por exemplo, vou acrescentar aqui um H3 como título de uma seção, né? Geralmente a gente vai utilizar para isso. Aí vou colocar aqui, ó, título do texto. E embaixo, geralmente, a gente vai pôr alguns parágrafos, né? Como eu vou fazer aqui, ó. Vou gerar aqui texto para os nossos parágrafos para a gente ganhar tempo, tá? O conteúdo aqui, depois vocês vão acrescentar qualquer conteúdo que vocês quiserem, tá? Então, nós geramos o texto aqui, ó. Então, geralmente vai ficar assim, né? Vai vir um título e um texto. Aí a gente pode trabalhar com os alinhamentos desse texto, é o que a gente vai ver na hora que for falar aí do atributo style, tá? Eu vou formatar aqui o nosso código, a gente tem esse recurso, né, de format document. Bom, então aqui está o nosso código, né, onde a gente pode trabalhar com ele, e aqui está o resultado do que a gente fez, ó. Vou até remover esses 2 parágrafos aqui para vocês visualizarem melhor. Então aqui tem os níveis de cabeçalho que são utilizados. Aqui tem o título, que eu usei aqui um H3. Ó, se eu substituir o H3 por H2, vocês podem perceber que o texto ele muda de tamanho aqui. Então ele vai ficar do tamanho do segundo nível de cabeçalho. Eu voltar aqui para o nível 2, eu voltar aqui para o nível 3, quer dizer, se eu voltar para o nível 3, ele vai alterar o tamanho de acordo com essa escala aqui, beleza? Então, a princípio é isso, né? Na aula de hoje nós vimos aqui 2 tipos de elementos textuais, que são os mais utilizados aí, que vai te permitir colocar títulos nas seções do seu site e colocar texto, e depois a gente vai ver como alinhar, como trabalhar esse texto aí de acordo com a necessidade. Bom, pessoal, então na nossa aula de hoje é isso. A gente viu 2 elementos textuais, os elementos H e P, sendo que o H tem aquela escala de 1 a 6, e aí você tem que definir, né, qual que você vai usar de acordo com a sua necessidade aí, beleza? Espero que vocês gostem. Não esqueça aí de dar o seu like, de dar o seu feedback e de ativar as notificações aí, de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo produzido. Grande abraço aí, até a próxima aula.